Então, boa noite, obrigado novamente por estar compartilhando essa sexta-feira à noite aqui comigo. Antes da gente começar a aula, né, eu queria dar o seguinte informe. Eu havia encaminhado uma mensagem, né, no início da tarde, com o endereço da máquina, do espelho da máquina virtual, né. A gente teve que trocar esse endereço, e ele já está atualizado. Foi uma mensagem que vocês devem estar recebendo por agora, ou já receberam, mas você pode acessar pelo e-disciplinas. Eu estou colocando aqui no chat novamente, né, porque acho que quando você pode acessar diretamente lá, né. Eu vou só mostrar aqui para vocês, compartilhar minha tela. E a informação da máquina, o endereço da máquina mais atualizada está aqui. Então, como o Lauro havia chamado a atenção, né, ela tem um tamanho de 5 GB. A versão a primeira dela, na verdade, a gente chegou a 20 GB com ela comprimida, né, e fazendo vários testes. Para a gente não é problema, mas eu acho que para algumas pessoas, pela questão do acesso, foi um problema, pode ser um problema. E o que nós fizemos foi tentar reduzir ao máximo, tornar uma versão bem mais leve dessa máquina, né. Brian, qualquer uma dessas questões a gente vai fazer passo a passo, tá bom? A gente tentou fazer, nós fizemos uma versão mais light, né, que ela chega no máximo, quer dizer, está aí o tamanho de 5 GB, mas quando você descomprime, então ela vai ficar em torno de 10, 13 GB, se não me engano. Então você vai precisar pelo menos 20 GB livre, né, para poder fazer a instalação. Depois você pode sumir com esse arquivo comprimido, né, e liberar esse espaço. Bom, qual que é a grande vantagem aqui de usar esse sistema de máquina virtual? É que para vocês, a gente preparou, já está lá tudo pronto. Tá? Então, sim, sem problema, Vitor. Acho que por isso que eu resolvi fazer essa aula na sexta, né, porque a gente vai ter aí o fim de semana e depois mais para o início da semana para poder testar, ver se funciona, né, e qualquer problema na próxima quinta a gente voltar a discutir, né. Então, a ideia é que nessa máquina virtual, né, você tem tudo que você precisa para o curso. Então, com todos os softwares lá, compilados, funcionando, testados, né, a gente só talvez tenha que baixar alguns arquivos de entrada. Ela já vai dar acesso à internet, né, diretamente pelo ambiente virtual. E com isso, essa é a ferramenta que a gente vai usar ao longo do curso. Então, por isso que esses passos aqui vão ser importantes, né, que qualquer pessoa que tiver problema em instalar a máquina ou não estiver funcionando de uma forma apropriada, né, por favor, entre em contato comigo que a gente vai tentar solucionar a questão, né. No pior das hipóteses, se não conseguir instalar em função da configuração do teu PC, do teu laptop, né, a gente vai pensar em uma alternativa de acesso remoto, mas aí vai ser um pouco mais complicado, eu diria, até para o usuário, né, que está vindo de fora, né. Mas vamos primeiro fazer esse teste com a máquina virtual, né, e eu posso mapear quem teria problemas na instalação, né. Eu gastei 5 minutos para instalar, mas eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, mostrando cada um desses pontos, né. E uma pergunta que já apareceu no início, né, das discussões aqui, essa máquina virtual ela vai estar no ambiente Linux. Quando eu falar sobre o Linux, eu vou dizer por que as vantagens da gente usar esse sistema operacional, né. Se você já tem o ambiente Linux, né, eu ainda aconselharia instalar a máquina virtual, porque ela é autocontida, né, então ela já está em tudo que a gente precisa para estar executando as tarefas e atividades do curso, né, e não teria problema de versões e também problemas, você vai estar seguindo exatamente, né, a mesma máquina que todo mundo. Então, nesse sentido, fica muito mais sistemático, né, e uniforme, né, o ambiente computacional.
Então, se fosse num curso presencial, você estaria recebendo você teria acesso, né, para o teu computador, né? Quanto ao hardware, né, eu vou comentar quando eu estiver instalando. Isso vai depender um pouco do que a configuração mínima, né? Eu vou dar alguns conselhos quando eu estiver instalando. Nesse momento eu respondo a tua pergunta, tá? Mas a ideia é que a gente vá passo a passo aqui para poder estar instalando, né, e disponibilizando esse recurso computacional para vocês. Tá? Bom, eu vou iniciar então fazendo uma breve discussão sobre a atividade de ontem, né? Em seguida, eu vou dar a gente passa para a formatação, né, e a implementação dessa máquina virtual. Tá? Então, enquanto isso, se vocês tiverem, né, possibilidade de estar acessando ou baixando os arquivos necessários, fiquem à vontade. Né? De qualquer forma, esse vídeo vai estar sendo gravado, né, então ele vai ser disponibilizado para vocês, para você poder fazer quando vocês acharem mais conveniente. Bom, então, ontem nós discutimos sobre várias frentes, né, de possibilidades em termos de projetos, né, essas várias linhas aí são definidas como áreas prioritárias, né, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós chegamos, né, a essa configuração, né, nesse primeiro ciclo de discussões. Né. Então, foram 6 projetos, né, isso eu já considerei os comentários e também as mensagens que vocês encaminharam, algumas pessoas encaminharam para fazer mudanças pontuais, né. A gente ainda vai discutir possibilidades de estar pensando em termos mais específicos dos temas, né? E aí nós ficamos com os seguintes grupos, né? Das ligas com memória de forma, né? Que envolve o Wellington, o Laura, o João e o Gabriel Farias. Os materiais sobre condições extremas, aqui também incluindo uma versão da qual a gente vai utilizar a metodologia de aprendizagem máquina, né? Com o Bruno, o Brian, o Gabriel Rodrigues e o Ricardo Rosa, né? Um outro projeto ligado a ligas, né, só que agora mais com foco em resistência à temperatura, usando a aprendizagem de máquina. É um grupo que tem o André, a Bianca, a Jéssica, o Nicolas, Thomas e o Alexandre. Né? Então, note que pelo número, o que a gente vai fazer nas discussões na próxima semana é tentar ver 2 frentes, né, da qual a gente pode atacar esse mesmo tópico. Tá? André, certo, André, perfeito, eu vou corrigir isso aqui. Então, a gente também tem um projeto P9, que é o Materiais Não Estruturados para Aplicações de Energia e Infraestrutura, né, envolvendo o Maurício, o Kelvin e o David Pascoa. O projeto 10, que é a distribuição de temperatura em uma bateria de lítio, né, com o André e o Vitor. E o projeto 15, que é o estudo de membranas à base de carbono para a dessalinização da água, né, com a Rafaela, o Renan, o David, o Henrique e a Tereza. Tá? Na semana que vem, eu vou, nesse início dessa aula, né, enquanto a gente vai se preparando para criar a máquina virtual, eu vou dar algumas diretrizes sobre qual o próximo passo em relação a esses projetos, né, o que é que a gente vai fazer, né, de hoje até a próxima quinta ou na sexta-feira, né, depender de como for a dinâmica aí da criação dessa máquina virtual, né, mas nesse preâmbulo, né, antes da gente criar a máquina virtual, eu vou comentar alguns pontos, né, que são importantes quando a gente estiver tratando, né, de qual direcionamento a gente vai estar levando para os projetos. Né? Então, vão ser alguns pontos que vamos discutir na próxima semana, e ela vai ter a ver com cada um dos fenômenos nesses temas da qual vocês vão estar, vocês escolheram, né? Tá estudando ou desenvolvendo. Bom, eu acho que só para finalizar, fica ainda aberta nessa vaga, se vocês tiverem interesse, uma bolsa de iniciação científica pela PUB, no nosso grupo, né? E quem também tiver interesse, tem uma bolsa da Santander
USP de Inovação e Empreendedorismo, né, que envolveria também ideias e desenvolvimentos de projetos na direção do que a gente estaria fazendo aqui. Tá? Então, fica a dica, vai estar aí também no sistema. Bom, então eu vou começar chamando a atenção, né, sobre o que é o nosso interesse, no final das contas, em relação àqueles projetos que foram apresentados. Né? Então, o que eu quero fazer é uma simulação de sistemas reais, né? E para isso a gente vai fazer, considerar alguns pontos, né, da qual eu vou estar preparando vocês para pensarem quando a gente for atacar aquele tema específico que vocês escolheram. Né? E aí, algumas definições são necessárias. Tá? Então, do ponto de vista do modelo físico, né, o que a gente vai tentar fazer é uma representação do sistema, né, a partir de um conjunto de regras que vão determinar esse comportamento. Né? O que significa isso na prática? Né? Então, é a gente definir qual o sistema que a gente vai estudar, né, sobre quais condições condições de operação, quais aproximações, modelos que a gente vai estar usando para poder descrever, né, esse sistema, né, e o que a gente vai querer tentar é prever o comportamento dele. Tá? Bom, do ponto de vista computacional, né, o que a gente vai tentar fazer é usar essas técnicas, das quais eu vou estar introduzindo para vocês, né, particularmente aqui propriedades atomísticas, né, que podem conversar com a parte contínuo ou macroscópicas, sobre diferentes escalas de tempo, né, e espaço. Então, isso vai ser uma pergunta importante, porque já para vocês pensando em qual escala de tempo, ou qual escala espacial, a gente vai estar trabalhando. Tá? E aí, nesse sentido, né, já vão pensando dentro daqueles sistemas e projetos que vocês escolheram, né, o que é que a gente vai estar, qual escala a gente vai estar nos concentrando. Né? E, finalmente, a questão da validade, né, que é a gente poder comparar resultados que são obtidos, seja do ponto de vista experimentais, e validar com resultados disponíveis por teoria ou por simulação e a parte experimental. Tá? Então, nesse sentido, né, já no direcionamento do projeto, a gente vai ter que sair nessa segunda ciclo de interações. Nesse primeiro ciclo foi escolher o tema. Né? Nesse segundo ciclo, a gente vai pensar no modelo físico que nós vamos estudar, em quais condições, qual técnicas, né, a gente vai estar, e escalas da qual a gente vai estar trabalhando, e por isso a gente consegue alinhar com a técnica computacional, e, finalmente, que tipo de informação a gente vai poder usar para validar ou para prover, né, seja ela do ponto de vista de teoria, de simulação ou a parte experimental. Tá? Então, isso é um ponto importante que a gente vai estar trabalhando, né, na próxima semana. Tá? Bom, então, quando a gente trata do enfoque computacional, particularmente em física, né, a qual a gente vai estar tratando desse modelo físico, a ideia é que a gente possa descrever um sistema real a partir de uma estrutura, né, ou uma maneira como você descrever aquele sistema, de uma forma similar ou mais próxima possível, né, porém mais simples. Né. E aqui vem um ingrediente que é fundamental, que é esse conceito de variável de estado generalizada, né, um nome bem pomposo para algo que é bem simples, na verdade. Né. Então, aqui é onde a gente vai começar a pensar como físico. Né. Então, a gente vai olhar o problema do ponto de vista da física para exatamente ser capaz, né, de delinear o nosso modelo físico. Né. E aí, nesse sentido, né, quem são essas variáveis de estado generalizadas? Né? Ela vai nos dizer quais as categorias de modelos, na verdade, a gente vai estar interessado. Né? Então, qual que é, tratando na escala espacial, né? Ela seria na macro, na meso, na micro, na nano, na escala subatômica. Né? Se eu estiver tratando o meu sistema do ponto de vista de dimensão espacial dele, eu estou tratando em uma dimensão, 2, 3 dimensões, 4 dimensões, ou seja, a evolução temporal também, né?
Então, tudo isso, né, acaba entrando, né, nas escolhas dos modelos que a gente vai estar selecionando, né, que vai acontecer na próxima interação. Né? Qual tipo de discretização eu vou estar fazendo no meu sistema? Né? Será que eu vou estar descrevendo ele do ponto de vista atomístico? Seria do contínuo, né? Ou algo, uma mesescala que você ainda tem partículas, mas você pode fazer uma descrição uma estatística daqueles sistemas, né? Então, isso aqui também é algo que vai nos ajudar a direcionar qual método, né, a gente vai estar, que melhor poderia ser usado para descrever nosso sistema. Né? E a gente vai entrar, então, com, seja o caráter preditivo, né, se vai ser uma técnica computacional que é determinística, estocástica ou estatística, né? Depois eu vou explicar cada um desses casos. Se é um caráter descritivo, né, preditivo ou descritivo, né, no sentido de eu vou partir de cálculo de primeiros princípios, por exemplo, né, ou seja, eu não vou incluir nenhuma informação experimental a priori, mas apenas os números, quantos elétrons entram no sistema e nele, né, bem como se vai ser uma descrição mais do ponto de vista do fenômeno, né, como, por exemplo, você inclui modelos termodinâmicos ou algo nessa linha. E como é que vai ser a evolução, né, do sistema? Então, eu vou ter interessado na dinâmica, ou seja, como é que é a evolução temporal daquele sistema, ou do ponto de vista cinético, né, que aí você vai estar olhando entre, por exemplo, na reação química, né, a gente pode estar olhando qual que seriam as barreiras de energia para esses fenômenos estarem acontecendo, né, ou mesmo do ponto de vista estático. Né? Então, eu não tenho evolução temporal, mas eu consigo observar qual que é as mudanças nas estruturas devido a esses sistemas. Né? Então, todos esses aspectos, né, vai nos ajudar a nortear a escolha em relação qual modelo, né, qual técnica computacional a gente estaria aplicando, né, para o tipo de problema e projeto que vocês escolheram. Tá? Então, essa aqui é uma ideia geral, né, um guia, na verdade, para a gente poder estar selecionando essas categorias. Né? E aí, nesse sentido, a gente vai estar... uma outra questão que vai ser importante estar pensando quando estivermos trabalhando nesse ponto de vista da ideação do projeto, né, quais seriam as variáveis independentes do meu problema. Né? E aqui eu trago, por exemplo, essas variáveis independentes são aquelas que são livres para a gente escolher. Né? Então, aqui eu trago um exemplo de uma modelagem de modelos em microestrutura, né, onde você tem tanto o caráter, você pode ter começar com caráter atomístico, né, depois entrar num outro caráter que é da escala, uma mesescala, uma combinação do atomístico com o contínuo, né, e poder descrever, né, esse mesmo fenômeno sob o ponto de vista do contínuo. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui em multiscala ou para cada escala de sistemas, né, poder usar alguma dessas metodologias. Né. Então, o que a gente está vendo aqui é uma discordância, né, um defeito extenso que você tem em alguns materiais. Se eu quiser, por exemplo, olhar para a evolução dessas discordâncias, né, eu posso olhar tanto do ponto de vista do tempo quanto do espaço, ou seja, poder monitorar como é a evolução desse defeito ao longo do processo. Né. E, nesse sentido, eu posso olhar do ponto de vista de meso, ou seja, as posições e a velocidade dessas discordâncias, né, como também do ponto de vista do contínuo, né, onde eu vou estar olhando o estresse para cada elemento de volume que eu teria aqui no sistema, né, ou mesmo do ponto de vista atomístico, né, que é olhar como próximo que a esse defeito, né, estaria se comportando os átomos e as velocidades dessas partículas. Né. Então, com isso, eu consigo, para um determinado sistema, por exemplo, microestrutura, eu trouxe esse exemplo, porque pelo menos 2, 3 projetos, né, envolvem você pensar ligas, né, e isso é algo que poderia estar sendo incluído nas discussões. Né. Bom, então, além das variáveis independentes, a gente também tem as chamadas variáveis de estado, ou seja, que são funções, né, das variáveis independentes.
Então, por exemplo, como alguma daquelas propriedades ela varia em função ou como a temperatura varia em função do tempo, né? Ou a densidade de discordâncias varia em função da concentração. Né? Então, como exemplo, aqui a gente tem energia, né? A energia total, a energia cinética e a energia potencial e a temperatura em função do tempo. Né? Isso aqui é um típico gráfico que você vai ver na dinâmica molecular. Né? E aí, com isso, você consegue varrer e entender como tua variável de estado, aqui no caso a energia total, ela está variando em função do tempo. Então, note que você tem uma região que ela vai estar... sempre tem mudanças, né? Ela está aumentando a energia total com o tempo, e chega um momento que o sistema entra, você pode dizer que ele está em equilíbrio, né? Apesar de você ter flutuações, né, ao longo do tempo. Então, isso aqui é um típico gráfico que a gente vê e monitora em dinâmica molecular, né, e que nos permite varrer como as variáveis de estado, no caso aqui, as energias e a temperatura, ela está mudando em função do tempo. Então, isso é algo também, né, a gente vai ter que ter isso em mente quando estiver definindo no projeto, né, dentro dos objetivos e dos estudos que a gente vai realizar, quais são as propriedades, quais são as variáveis de estado que a gente gostaria de estar monitorando ou aprendendo sobre elas, né, e vão estar contribuindo para a solução do problema que a gente vai estar descrevendo ou colocando, né, como possibilidade. Né. E, bom, então, no sentido de você sair de variáveis de estados, você tem agora as equações de estado, né, ela vai estar descrevendo qual o estado do material em termos dessas variáveis dependentes, né? Então, se você pegar o estresse, por exemplo, você tem a lei de Hooke, né? Como também você pode ter o diagrama de fases, né? Então, aqui você tem a pressão em função, nesse caso é um caso típico da indústria de petróleo e gás, né? Onde você tem a concentração de um gás, qual a pressão e quais as fases das quais esse gás, ou esse fluido, estaria apresentando. Né? Então, você pode ter a fase líquida, a fase líquido-vapor, ou fase líquido-líquido, e essas fronteiras, né, é que vão definir cada uma dessas regiões. Né? E aí eu já vou antecipar para vocês uma coisa que é super interessante na parte de simulações atomísticas, é o fato que, assim, se eu for fazer um gráfico desse experimentalmente, eu vou ter que pegar cada ponto, né, verificar qual é a fase no sistema, e dessa forma ir mapeando, né, essas fronteiras. Com os cálculos de modelagem molecular, você pode pegar um caso, um único ponto aqui, e caminhar ao longo dessa curva. Né? Ou seja, você está definindo a priori, né, com essas simulações moleculares, quem é o diagrama de fases do teu sistema. Então, eu queria chamar a atenção do poder que é isso, né? Que é você poder prever qual seria o comportamento termodinâmico de um sistema, mesmo que esse sistema não exista na natureza ainda. Né? Então, se a gente sabe quem é, né, essas fronteiras, né, isso ajuda muito para o pessoal da área de química, engenharia de materiais, né, e síntese do processo, né, para poder ser capaz de fazer a síntese desse sistema. Né? Então, você vê que acaba sendo algo muito útil, e essa informação aqui em particular, né, é muito útil para... isso aqui é uma informação que você obtém na escala molecular, atomística, né, e você usa essa informação para estudar o fenômeno, aqui no caso a injeção, né, de fluidos para a produção de óleo, e a escala aqui é da ordem de quilômetros. Né? Então, você traz uma informação termodinâmica que a gente consegue obter via primeiros princípios, ou a dinâmica molecular, por exemplo, ou Monte Carlo, né? E você usa essa informação em escalas bem maiores da ordem de quilômetros. Então, a gente precisa, quando você tem acesso a essas equações de estado, você ganha um poder preditivo muito maior. Tá? A gente vai procurando também por essas informações. Né? Bom, então, como em sequência, né, nosso desafio é poder, agora, do ponto de vista computacional, resolver alguns daqueles modelos físicos, né, a equação de Schrödinger, a equação de Newton, né, as equações de Navier-Stokes,
né, ou a rede Boltzmann, né, que a gente vai estar querendo ver como é que é a evolução, né, do sistema. Né, não só a evolução temporal, mas também a evolução, né, do ponto de vista cinético, por exemplo, né, ou dinâmico, o dinâmico estaria relacionado ao tempo, mas cinético, né, a evolução da forma daqueles sistemas. Isso envolve a solução das equações, é onde entra a parte do cálculo numérico aqui no em nossos problemas, né? E para cada uma dessas metodologias, a gente vai usar muito de técnicas para tentar acelerar, né, a solução dessas equações, né? Seja a equação de Newton, ou de Schrödinger, ou a hidrodinâmica, né, Navier-Stokes, para a gente poder ter acesso àquelas informações. Então, na escolha do nosso projeto, né, vocês já escolheram um tema, agora, na nossa próxima interação, nós vamos escolher, definir quais os fenômenos que a gente vai estar estudando, né, e com isso a gente sabe quais escalas que a gente vai estar se metendo, né, e a partir dessas informações a gente consegue definir quais métodos, né, a gente vai poder estar utilizando. Com isso, pode ser que haja um limite computacional. Por exemplo, ontem, uma das proposições de projetos, né, o Lauro trouxe, e também a pessoa do grupo, né, a possibilidade de você tentar fazer um estudo com supercondutividade, né, mas pelo fato de, para resolver aqueles sistemas de muitos corpos, né, a gente vai precisar de um poder computacional que está aquém do que a gente teria aqui, né, pode ser um limitante. Então, essas escolhas também vai depender da nossa capacidade, né, computacional e o poder de tempo, né, e poder computacional que teríamos para estar atuando e resolvendo essas equações. Né. Bom, um outro problema ou ingrediente que a gente vai ter que pensar para o projeto é quais condições físicas, né, nós gostaríamos de estar estudando, né. Então, no caso das ligas, por exemplo, algumas das condições físicas já foram definidas, né? A gente vai estar pensando em ligas com comportamento sobre altas temperaturas, né? No caso da dessalinização, por exemplo, uma condição física seria qual a temperatura, a pressão, qual seria a composição daquele sistema aquoso, né, que teria que se fazer a separação da água e os sais. E, para isso, a gente tem que ter uma ideia muito clara sobre quais os parâmetros físicos que são importantes, né? Não só isso, quais as condições iniciais e as condições de contorno, né? Então, posso estudar aquele mesmo problema, né, pensando em termos das ligas, né, para um avião, para ferramentas ou sistemas de interesse na indústria nuclear, né, para reatores, para situações que você quer fazer uma sonda planetária que vai mergulhar em Júpiter, né? Então, tem que pensar também quais condições de temperatura, pressão que você teria naquele sistema, né, sobre aquele fenômeno, né? E com isso, também a gente poder, a partir das condições físicas, definir e escolher de uma forma apropriada qual metodologia que a gente vai estar usando, né? Como havia comentado, pegar o caso dos supercondutores ontem, né? Então, se a gente usar a teoria, o cálculo de estrutura eletrônica padrão, usando a teoria do funcional da densidade, pelo fato de não incluirmos alguns desses efeitos de muitos corpos, a gente não consegue, né, de uma maneira imediata, prever, né, e poder entender os mecanismos por trás de supercondutividade, né. Então, a escolha de metodologia ela também vai nos limitar sobre as escalas e também até onde as aproximações que a gente vai estar usando para aqueles sistemas elas são válidas nas condições que a gente está interessado, né. Então, por isso que pegar o caso da liga, né, e condições extremas, né, é onde você começa a puxar as fronteiras sobre os teus modelos, né. Então, quando eu estou tratando de um reator nuclear, né, que você tem uma alta concentração de energia, né, isso, o dano por radiação pode estar além do que o teu modelo pode descrever, né. Então, você pode ter reações químicas acontecendo ou reestruturações que, em princípio, a gente não havia considerado quando foi montado o modelo, né. E vou pegar esse caso da bateria, né, que também foi um dos problemas que foram
pensados, né, para a gente estar abordando, né, que, por exemplo, se quisesse fazer um design virtual para escolher o melhor material para a bateria a partir, né, da solução da equação de Schrödinger. Então, quais propriedades, o que é que eu precisaria fazer, né, o que é que essa metodologia me traz, né, que permita que eu possa fazer essa varredura sem, a priori, né, eu estar fazendo nenhuma síntese ou nenhuma medida experimental. Né? Então, acho que a grande inspiração, né, e motivação em termos de poder de predição é que quando a gente usa um método como, por exemplo, cálculo de primeiros princípios, né, a informação que a gente vai entrar é a composição, ou seja, quais elementos você compõe aquele material. Né? Para essa composição, eu vou resolver a equação de Schrödinger, ou seja, obter a energia, né, a energia total, que é o que a solução, né, dessa equação, né, e com as funções de onda, que depois a gente vai usar para entender a parte da estrutura eletrônica, e eu posso calcular para diferentes estruturas qual é a energia daquele sistema. Né? E com isso, se eu conheço as energias para um conjunto de estruturas, né, eu consigo definir qual estrutura vai ser a mais estável, do ponto de vista termodinâmico. Né? Então, um exercício que a gente vai fazer vai ser muito parecido com o que está aqui, né, que é, dado um conjunto de estruturas cristalográficas que você tem, que tem um número finito, né, a combinação entre os vários elementos que pode aumentar de uma forma significativa, né, mas se você pensar em termos de teoria de grupos, são poucas, são centenas de estruturas que você pode ter. Né? Uma vez que eu tenho, então, informação sobre estrutura estável, né, e energia total, eu consigo prever propriedades. Por exemplo, qual que é a capacidade, né, a voltagem que esses sistemas podem estar gerando, qual que é o parâmetro de rede daquele meu material, a densidade de carga, né, no sistema, como é que é a estrutura eletrônica, como seria a barreira de ativação naquele sistema. Né? Então, a barreira de ativação vai ser exatamente qual a energia necessária que você precisa para, por exemplo, no caso da bateria do lítio, fazer o lítio andar no sistema. Né? Então, ele vai ser mais, você vai querer criar uma via expressa para o lítio, ou você vai querer controlar a dinâmica desse íon no sistema. E tudo isso acaba afetando, né, o comportamento do ponto de vista do fenômeno, né, em termos de temperatura, da concentração daqueles íons, né, da própria dinâmica do sistema, né, de problemas relacionados a você perder a capacidade, né, de reciclagem daquela bateria e tudo mais. Então, você vê que só olhando para o problema, né, o valor, bom, isso aí vai depender, essa, na verdade, não é nem uma pergunta de $1 milhão, né, você já está falando na ordem de bilhão agora, né, e ainda envolve outras questões geopolíticas aí na história, né, que quem produz lítio não necessariamente é quem mais usa. Bom, e aí, nesse sentido, a gente vai olhar para os nossos problemas, né, ou os projetos, pensando nisso, né, quem vai ser a composição, quais estruturas a gente vai estar olhando, né, e quais propriedades a gente pode estar extraindo daquele exercício, daquela simulação. Né. Então, se eu conheço as estruturas, né, e conheço, por exemplo, as propriedades, eu consigo pensar no processo, né, ou seja, em fazer a síntese daquele material e pensar maneiras, né, de acessar ele ou criá-lo. Né. Ao mesmo tempo, eu já posso fazer uma varredura sobre diferentes estruturas ou diferentes composições que vão me maximizar uma determinada propriedade, otimizar aquela propriedade. Né? Então, note que a gente ganha agora um poder preditivo, e esse é o tipo de perspectiva que eu queria trazer para que vocês pudessem estar trabalhando, né? E a gente poder desenvolver isso na próxima ciclo de discussões sobre o projeto. Né? Então, o caso da voltagem é um caso interessante, né? Para quem não conhece o mecanismo de uma bateria, né? Você tem 3 elementos, né? O cátodo, o anodo e o meio eletrolito, né? Onde, durante a carga ou a descarga, você tem íons de lítio entrando ou saindo do material, né? Ou passeando, saindo de um sistema para outro. Né?
Isso aqui é algo que você tem no seu celular, né, nos computadores e vários outros sistemas, e você consegue, a priori, se eu conheço a estrutura do meu material, né, eu consigo determinar quem é a voltagem de um material a partir de um cálculo de primeiros princípios, né? Então, eu consigo determinar quem é a energia total desse sistema com e sem lítio, né? E, a partir disso, obter quem seria a voltagem em função, por exemplo, da concentração de lítio, né? Então, com isso, você ganha um poder de predição, né? Obviamente, isso vai ser o seu limite superior, né? Porque aí você vai ter defeitos, você vai ter uma série de outros campo elétrico, né? Que você vai estar aplicando naquele sistema, né? Isso vai permitir que você ganhe um poder de predição muito maior, né? E poder fazer a triagem, né, computacional sobre aqueles diversos materiais. Então, por isso entra aquela ideia, né, que havia comentado, né, quanto à possibilidade da gente varrer agora, a partir de banco de dados de materiais, né, quais aqueles que poderiam ser mais interessantes para as propriedades de interesse, né, ou para o objetivo fim, né, que a gente teria no nosso sistema. Tá? Bom, então, só para finalizar essa discussão inicial, né, essa parte de modelagem computacional, ela vai envolver física diretamente, os métodos numéricos, a parte matemática, quando a gente vai tratando dos modelos, né, e implementações para resolver, no final das contas, a gente está resolvendo equações diferenciais, né, ou outros tipos de equações. Obviamente, aqui a gente vai usar a parte de computacional, né, isso envolve, né, você ter tanto design daqueles, a implementação dos códigos, pensar no problema, né, a implementação dessas técnicas, testes exaustivos nos códigos, né, isso acaba incluindo como uma ferramenta para pesquisa, e que você vai ver que vai envolver muita colaboração, né, porque você pode entender muito de física, mas talvez, né, não ter um conhecimento tão profundo assim dos métodos numéricos ou mesmo da parte da implementação computacional, né. Acho que é uma área que ela acaba conversando com várias questões, né, várias frentes aí e campos, e lembrar que, assim, ao mesmo tempo que os experimentais, eles têm os brinquedinhos deles, né, o laboratório com os vários instrumentos de medida e para você fazer síntese, fazer caracterizações, a gente também tem os nossos, que são, né, no nosso caso, os computadores, em particular, né, supercomputadores, que é o que a gente normalmente usa quando a gente estiver tratando, né, de projetos de mais de fronteira ou em larga escala, né. Então, isso, né, envolve todo o entendimento da evolução em termos das linguagens computacionais, das arquiteturas dos computadores, né. Então, só se você pensar em pouco tempo, né, antes você não tinha, você tinha pouca. Primeiro, era muito caro e você também não tinha tantos softwares que rodassem em arquiteturas como GPUs, por exemplo. E hoje em dia vai estar virando, né, o teu usual, né, você ganha bastante em termos de performance. Ao mesmo tempo, antes se pensava muito numa simulação em série, né, ou seja, você usando um único processador, e agora você usa assim, de forma massiva, né, possibilidades como a programação paralela, né, que é algo que vai evoluindo no tempo, né, em função até das novas desenvolvimentos, seja em termos métodos numéricos, né, ou computacionais, né. Então, envolve várias frentes aí em termos de conhecimento. Tá? Bom, então, o que é que eu vou querer instigá-los, né, para a gente estar trabalhando na próxima semana. Né? Então, na próxima semana, ontem nós definimos o tópico do projeto, né? Até vou voltar aqui em relação aos tópicos, né? Você vê que alguns deles são bastante gerais, né? Então, ligas, materiais, recursos extremas, né? Materiais não estruturados, aplicações de energia, infraestrutura, questão das membranas, né, de salinização, e as ligas, né, em termos composicionais, por exemplo. E o que a gente vai fazer agora, né, melhor, na próxima semana, é tentar tornar
né, limitar quais são os nossos objetivos nesse projeto. Tá? Então, para isso, tenham em mente, né, essas perguntas, porque essas perguntas elas vão voltar na semana que vem, e é só para vocês já terem uma ideia do que é que vocês podem estar trazendo em relação ao tema que vocês escolheram. Né? Então, no primeiro momento, né, quais são os problemas que a gente vai atacar no projeto. Tá? Então, será que está bem definido o problema? Né? Muitas das vezes, a gente está mais procurando sobre, mais fácil você pensar em qual questão você está colocando, do que qual solução você vai estar propondo. Né? E aqui vai ser um ponto importante, principalmente para projetos que estão muito abertos. Né? Então, com isso, a gente consegue definir, né, e dessa forma, direcionar nossos esforços para um determinado ponto, né, ou para um determinado problema que seria nosso interesse. Né? Em seguida, que também é essencial, é saber quais são os objetivos do projeto. Né? Então, eu quero simplesmente fazer uma demonstração, eu quero saber se vai funcionar para uma determinada composição, ou eu quero varrer em termos de composição, mas também varrer em termos de temperatura, pressão ou outras variáveis, né? Ser capaz de fechar completamente o problema ou abrir novas frentes. Né? Então, tudo isso é importante a gente ter esse olhar quando estiver se questionando e montando o projeto. Né? Finalmente, a questão dos fenômenos. Né? Então, se eu vou estar olhando para a liga, né, o que é que eu vou estar interessado? Será que o comportamento dela, a temperatura de fusão, é algo que é importante saber como é que é o mecanismo para isso acontecer? Né? Ou simplesmente conhecer essa propriedade de uma forma nominal, quantitativa. Né? Quais, nesses fenômenos que eu estou estudando, ele tem um caráter quântico ou não? Será que só uma descrição atomística é suficiente? Ou eu preciso ir para o contínuo, por exemplo, para poder observando aqueles fenômenos e propriedades que eu tenho interesse. Né? E isso também é um olhar de física que é importante, né, que quais são as escalas características. Né? Então, se eu sei que esse fenômeno está acontecendo na escala de segundos, né, eu não vou ser capaz de fazer isso via dinâmica molecular. Né? Então, a gente tem que pensar maneiras de como tentar, ou qual método, né, seria mais apropriado para aquela escala. Né? Da mesma forma, se você está interessado em problemas estruturais a nível atômico, né, se eu usar a escala do contínuo, eu vou perder muita informação. Né? Então, não vou entender quem são os mecanismos e as coisas, ou melhor, o que é que a gente pode estar entendendo, né, em termos de daquele fenômeno em si. Então, conhecer a escala característica, né, é extremamente importante para a gente poder, né, saber qual método usar e também o que esperar, né, em termos dos projetos. Né. Bom, aí de uma forma mais prática, seria quais são as possíveis contribuições que esse projeto vai estar fornecendo. Será que é um modelo, um método, um processo, informações, conhecimento adquirido, né? Tudo isso tem um valor, né? Um valor agregado que a gente vai poder estar mostrando, né, e fazendo a disseminação. Né? Ao mesmo tempo, uma vez que a gente entende onde nós queremos ir, né, a gente consegue, então, definir, aí isso vai ser na terceira interação, né, quanto aos métodos e quais as atividades que a gente vai precisar fazer para poder responder a essas questões, ou cumprir essa missão que a gente vai definir a priori. Né? Então, o que a gente vai fazer como dinâmica, né, é primeiro abrir completamente, em termos de ideias, possibilidades, aí o grupo, né, de uma forma, vocês vão ver como vai funcionar, a gente vai estar selecionando as melhores ideias, ou as mais interessantes, e a partir disso a gente vai estar desenvolvendo, né, e escolhendo as escalas, escolhendo os métodos, para poder definir quais atividades que a gente vai fazer ao longo do processo. Né? Então, é dessa forma, né, e da forma ideal, né, é que você organiza, uma das maneiras, não,
propostas, você organizar a criação, né, e a fomentação de projetos científicos, né? E, finalmente, as expectativas, né? O que é que eu espero? Será que a gente já quer um produto final? Será que a gente vai ter tempo suficiente para isso? Ou vai ter poder computacional suficiente para isso? Né? Até onde eu posso ir? Né? Em qual janela de tempo? Né? Que é algo que ajuda muito, né, a podermos definir se, por exemplo, não dá para você propor um projeto que levaria 5 a 10 anos para um aluno de iniciação científica, né? Ao mesmo tempo, você não vai pegar um projeto de iniciação científica e propor como projeto temático para a FAPESP, né? Então, essa questão, né, aí de expectativas, ela vai muito em termos de quais metodologias, tempo, a janela de tempo, a vigência do projeto, né, as condições que a gente vai ter, né, em termos de fronteira, né, o que é que pode ser feito, se vai ser necessário criar novos métodos ou não, né? Então, tudo isso são questões que vão aparecer nas discussões, né? E que eu queria que vocês já saíssem hoje com essas perguntas em mente, né? E poder tentar, de uma forma bem, como brainstorming, né? As primeiras coisas que apareceram na sua cabeça, você colocar, trazer essas ideias, porque depois a gente vai fazer a seleção dessas ideias baseado no que vocês vão estar propondo. Tá? Então, isso é meu dever de casa aí para vocês estarem pensando, né? Porque na próxima semana a gente vai estar abordando exatamente essas questões. Então, eu só vou... Eu vou parar aqui a gravação um instantinho, que a gente vai... Eu vou preparar as coisas para a gente poder estar fazendo de uma forma separada, né? O vídeo para a máquina virtual, tá? E então, eu apendo aqui a gravação.